Olá, eu me chamo Roberto, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Ah, Desde o tempo dos apóstolos, a igreja usou a versão grega da Bíblia, a Septuaginta, né? Então, nessa versão contém alguns livros a mais que a Tanakh e que a Bíblia protestante não contém, como Tobias, Judite, Macabeus, Eclesiásticos, né? Sabedoria. Então, desde o tempo dos apóstolos, a igreja adotou essa versão grega, né? Porque era a língua universal. Mas certas passagens, certas falas de Jesus nos deduz que Jesus também citou a Septuaginta, né? Alguns falam, mas Jesus citava a Tanakh, né? A Bíblia hebraica. Só que dentro da sinagoga, de fato, Jesus lia a Tanakh, o texto em hebraico. Mas de acordo com o Evangelho de Mateus e com Lucas, Mateus 4:4, né? Quando Jesus cita as escrituras para o diabo, ali no Evangelho de Mateus, que foi escrito em grego, e no Evangelho de Lucas, Jesus cita a Septuaginta, né? Como ele, na verdade, Jesus, em Mateus 4:4, ele cita Deuteronômio 8:3, que está assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu o conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que aqui em Deuteronômio 8:3, mesmo na tradução em português, diz Senhor, que no texto hebraico é Adonai. Só que na Septuaginta não está Adonai, Senhor, e sim Deus, Deus, o Theos, né? Como Mateus 4:4. Em Mateus 4:4 está assim, Jesus citando as escrituras para o diabo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Aqui Jesus citando Deuteronômio 8:3, Jesus diz Deus, né? Traz o termo Theos, ao contrário do texto hebraico Adonai. Então, provavelmente e com certeza, Jesus citou a Septuaginta para o diabo, né? Eu vou mostrar aqui o texto da Bíblia hebraica, na versão em hebraico e na versão grega Septuaginta e no texto em Mateus 4:4 na versão grega. Então, Jesus em Mateus 4:4 e em Lucas e no Evangelho de Lucas, Jesus citou a versão grega, a Septuaginta, para o diabo e não a Tanakh. Aqui vamos mostrar o texto da Bíblia hebraica, né? Temos aqui Deuteronômio 8:3 em hebraico e o termo aqui é Yahvé, que na verdade traduziram como Adonai, né? E não Theos. Theos, como está na versão grega Septuaginta, né? Então Jesus não usou esse texto de Deuteronômio 8:3 em hebraico, né? Porque aqui traz Yahvé ou Adonai.
Aqui está já transliterado, né? Deuteronômio 8:3, temos aqui a passagem. Então, temos aqui de novo Adonai, né? Que está ali no texto hebraico, Yavé. Agora, se eu mostrar a Septuaginta, né? Deuteronômio 8:3, não está mais o termo Adonai, e sim Deus, Theos, né? Theos. Deuteronômio 8:3. Theos e não Adonai. Como está aqui na versão grega de Deuteronômio 8:3, da Septuaginta, né? Theos, né? E aqui a transliteração, Theo, e não Adonai na versão. Aqui novamente o texto grego de Mateus 4:4, trazendo Theos, né? Tudo que procede da boca de Deus. Aqui novamente Mateus 4:4 no grego, né? Theos, como está na Septuaginta, e não no texto hebraico Adonai. Theos, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Theos. Temos aqui o Novo Testamento interlinear grego, né? Novamente aqui, na boca de Deus, Theos. E não Adonai, como está no texto hebraico, que não traz Theos, e sim Yavé, ou Adonai. Então, em Mateus 4:4 e em Lucas, provavelmente 4:4, Jesus cita a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, que sempre foi usada pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, né? Essa versão que traz os 7 livros deuterocanônicos, Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, que não são aceitos como canônicos pelos judeus e pelos protestantes, né? Que eles chamam de apócrifos. Né? Então, Jesus, além de... ele lia a Bíblia hebraica, os textos hebraicos, na sinagoga. Só que no dia a dia, Jesus poderia até citar a Tanakh, o texto hebraico, mas também Jesus citava a Septuaginta, o texto grego, a versão da Bíblia grega, sempre usada pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos e pelos católicos, né? Por isso, os primeiros livros da Bíblia estão em grego, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, estão no grego, e não no hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Mabdabá e Devarim, né? Então, desde sempre, a Igreja Católica, a exemplo dos apóstolos, dos primeiros cristãos, usaram a versão grega. É claro que com o tempo foram surgindo traduções direto dos originais hebraico, aramaico, grego, né? Que hoje é a Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia pastoral. Mas sempre a tradição católica, a exemplo dos apóstolos, usaram a Septuaginta, e Jesus, de acordo com os evangelhos, citou a Septuaginta, né? Outro vídeo que eu vou fazer é que Jesus, além das escrituras, ele seguia também tradições orais, tradições que ele aprendia com os mestres judeus, né? E algumas tradições que está na Septuaginta e nos livros deuterocanônicos, como o livro de Macabeus, como a festa do Hanukkah, que eu vou trazer em outro vídeo. Então, Jesus, a exemplo dos judeus, além das escrituras, ele também seguia tradições orais, né? A interpretação dos mestres rabinos, mestres judeus, né?
Provavelmente Jesus era fariseu. Então, naquela época, havia vários grupos de judeus, os fariseus, saduceus, zelotas, herodianos. Cada um seguia uma interpretação diferente das escrituras, do Tanakh, e tradições orais, né? Como os fariseus. Os fariseus desenvolveram novos conceitos a partir da tradição oral, das interpretações, chamado Midrash, algumas traduções, como o Messias, o Reino de Deus, anjos, demônios, ressurreição, conceitos e tradições que os saduceus não acreditavam. Os saduceus seguiam só as escrituras, né? A Torá escrita. Já os fariseus seguiam a Torá escrita e a Torá oral, né? Então, muito dos ensinos de Jesus vinha de tradições orais e dos conceitos dos fariseus, né? Assim como os católicos, os católicos romanos, que seguem tanto as escrituras como a tradição apostólica, que veio da tradição oral, né? Então, como vemos com base nos textos hebraicos da Tanakh, da Bíblia hebraica e da Septuaginta, Jesus citou a Septuaginta, né? Que contém os livros deuterocanônicos, Tobias, Judite, Macabeus, Números. Então é só isso que eu queria mostrar hoje. Aí depois eu vou explicar sobre a Hanukkah, né? Que está lá no Evangelho de Mateus. Então, essa festa que está instituída no livro de Macabeus. Então, naquela época, no tempo de Jesus, os judeus seguiam várias versões da Bíblia, né? O hebraico, o aramaico, o Catargum, a Septuaginta, e alguns grupos, nem todos os grupos, alguns grupos de judeus seguiam somente as escrituras, né? Como os protestantes, só a escritura, e alguns grupos seguiam tradições orais, como Jesus. Então, Jesus cria, né, acreditava, cria e ensinava tradições orais que ele aprendia com os mestres rabinos, como o Amidá, que eram orações sinagogais que deu origem ao Pai Nosso. Então, assim como Jesus, como os apóstolos, os primeiros cristãos e os católicos, além das escrituras, seguiam tradições que não estavam nas escrituras. Então, isso é mais uma aula, um aprendizado que muitos desconhecem, né? Nas páginas gastas pelo tempo, um eco de vozes que não se vão. 70 passos, 70 preces, um sussurro entre o chão e o céu. Jesus lia o livro dos 70, palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá onde o silêncio é o firmamento. Falam dos santos, dos que intercedem, de almas que esperam no purgatório. Cada linha, uma chama acesa entre o mistério e o território. Jesus lia
70. Palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá onde o silêncio é o firmamento. Pelas almas que vagam no limiar, um pedido, um canto no lugar, e os santos, vigias eternos, guardam os sonhos, guardam os infernos. Jesus lia o livro dos 70, palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá onde o silêncio é o firmamento. Nas páginas gastas pelo tempo, um eco de vozes que não se vão. 70 passos, 70 preces, um sussurro entre o chão e o céu. Jesus lia o livro dos 70, palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá onde o silêncio é o firmamento. Falam dos santos, dos que intercedem, de almas que esperam no purgatório. Cada linha, uma chama acesa entre o mistério e o território. Jesus lia o livro dos 70, palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá onde o silêncio é o firmamento. Pelas almas que vagam no limiar, um pedido, um canto no lugar, e os santos, vigias eternos, guardam os sonhos, guardam os infernos. Jesus lia o livro dos 70, palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá
silêncio é o firmamento. Olá, eu me chamo Roberto. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Desde o tempo dos apóstolos, a igreja usou a versão grega da Bíblia, a Septuaginta, né? Então, nessa versão contém alguns livros a mais que a Tanakh e que a Bíblia protestante não contém, como Tobias, Judite, Macabeus, Eclesiásticos, né? Sabedoria. Então, desde o tempo dos apóstolos, a igreja adotou essa versão grega, né? Porque era a língua universal. Mas certas passagens, certas falas de Jesus nos deduz que Jesus também citou a Septuaginta, né? Alguns falam, mas Jesus citava a Tanakh, né? A Bíblia hebraica. Só que dentro da sinagoga, de fato, Jesus lia a Tanakh, o texto em hebraico. Mas de acordo com o Evangelho de Mateus e com Lucas, Mateus 4:4, né? Quando Jesus cita as Escrituras para o diabo, ali no Evangelho de Mateus, que foi escrito em grego, e no Evangelho de Lucas, Jesus cita a Septuaginta, né? Como ele, na verdade, Jesus em Mateus 4:4, ele cita Deuteronômio 8:3, que está assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu o conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que aqui em Deuteronômio 8:3, mesmo na tradução em português, diz Senhor, que no texto hebraico é Adonai. Só que na Septuaginta não está Adonai, Senhor, e sim Deus, Theos, ou Theos, né? Como Mateus 4:4. Em Mateus 4:4 está assim, Jesus citando as Escrituras para o diabo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Aqui, Jesus citando Deuteronômio 8:3, Jesus diz Deus, né? Traz o termo Theos, ao contrário do texto hebraico Adonai. Então, provavelmente, e com certeza, Jesus citou a Septuaginta para o diabo, né? Eu vou mostrar aqui o texto da Bíblia hebraica, na versão em hebraico e na versão grega Septuaginta e no texto em Mateus 4:4 na versão grega. Então, Jesus, em Mateus 4:4 e em Lucas, e no Evangelho de Lucas, Jesus citou a versão grega, a Septuaginta, para o diabo, e não a Tanakh. Aqui eu vou mostrar o texto da Bíblia hebraica, né? Temos aqui Deuteronômio 8:3 em hebraico, e o termo aqui Yahvé, que na verdade traduziram como Adonai, né? E não Theos. Theos
como está na versão grega Septuaginta, né? Então, Jesus não usou esse texto de Deuteronômio 8:3 em hebraico, né? Porque aqui traz Iavé, ou Adonai. Aqui está já transliterado, né? Deuteronômio 8:3, temos aqui a passagem. Então, temos aqui de novo Adonai, né? Que está ali no texto hebraico, Iavé. Agora, se eu mostrar a Septuaginta, né? Deuteronômio 8:3, não está mais o termo Adonai, e sim Deus, Theos, né? Theos. Deuteronômio 8:3. Theos e não Adonai. Como está aqui na versão grega de Deuteronômio 8:3, da Septuaginta, né? Theos, né? E aqui a transliteração, Theo, e não Adonai na versão. Aqui novamente o texto grego de Mateus 4:4, trazendo Theos, né? Tudo que procede da boca de Deus. Aqui novamente Mateus 4:4 no grego, né? Theos, como está na Septuaginta, e não no texto hebraico Adonai, Theos, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Theos. Temos aqui o Novo Testamento interlinear grego, né? Novamente aqui, na boca de Deus, Theos, e não Adonai, como está no texto hebraico, que não traz Theos, e sim Iavé, ou Adonai. Então, em Mateus 4:4 e em Lucas, provavelmente 4:4, Jesus cita a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, que sempre foi usada pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, né? Essa versão que traz os 7 livros deuterocanônicos, Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, que não são aceitos como canônicos pelos judeus e pelos protestantes, né? Que eles chamam de apócrifos. Né? Então, Jesus, além de... ele lia a Bíblia hebraica, os textos hebraicos, na sinagoga. Só que no dia a dia, Jesus poderia até citar a Tanakh, o texto hebraico, mas também Jesus citava a Septuaginta, o texto grego, a versão da Bíblia grega, sempre usada pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos e pelos católicos, né? Por isso, os primeiros livros da Bíblia estão em grego, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, estão no grego, e não no hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, né? Então, desde sempre, a Igreja Católica, a exemplo dos apóstolos, dos primeiros cristãos, usaram a versão grega. É claro que com o tempo foram surgindo traduções direto dos originais hebraico, aramaico, grego, né? Que hoje é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia pastoral. Mas sempre há a tradição católica, a exemplo dos apóstolos, usar a Septuaginta, e Jesus, de acordo com os evangelhos, citou a Septuaginta, né? Outro vídeo que eu vou fazer é que Jesus, além das escrituras, ele seguia também tradições orais, tradições que ele aprendia com os mestres judeus, né?
e algumas tradições que está na Septuaginta e nos livros deuterocanônicos, como o livro de Macabeus, como a festa do Hanukkah, que eu vou trazer em outro vídeo. Então, Jesus, a exemplo dos judeus, e além das escrituras, ele também seguia tradições orais, né? A interpretação dos mestres rabinos, mestres judeus, né? Provavelmente Jesus era fariseu. Então, naquela época, havia vários grupos de judeus, os fariseus, saduceus, zelotas, herodianos. Cada um seguia uma interpretação diferente das escrituras, do Tanakh, e tradições orais, né? Como os fariseus. Os fariseus desenvolveram novos conceitos a partir da tradição oral, das interpretações, chamado Midrash, algumas tradições, como o Messias, o Reino de Deus, anjos, demônios, ressurreição, conceitos e tradições que os saduceus não acreditavam. Os saduceus seguiam só as escrituras, né? A Torá escrita. Já os fariseus seguiam a Torá escrita e a Torá oral, né? Então, muito dos ensinos de Jesus vinha de tradições orais e dos conceitos dos fariseus, né? Assim como os católicos romanos que seguem tanto as escrituras como a tradição apostólica que veio da tradição oral, né? Então, como vemos com base nos textos hebraicos da Tanakh, da Bíblia hebraica e da Septuaginta, Jesus citou a Septuaginta, né? Que contém os livros deuterocanônicos, Tobias, Judite, Macabeus, Números. Então, é só isso que eu queria mostrar hoje. Aí depois eu vou explicar sobre a Hanukkah, né? Que está lá no Evangelho de Mateus. Então, essa festa que está instituída no livro de Macabeus. Então, naquela época, no tempo de Jesus, os judeus seguiam várias versões da Bíblia, né? O hebraico, o aramaico, o Targum, a Septuaginta, e alguns grupos, nem todos os grupos, alguns grupos de judeus seguiam somente as escrituras, né? Como os protestantes, só a escritura, e alguns grupos seguiam tradições orais, como Jesus. Então, Jesus cria, né, acreditava, cria e ensinava tradições orais que ele aprendia com os mestres rabinos, como o Amidá, que eram orações sinagogais que deu origem ao Pai Nosso. Então, assim como Jesus, como os apóstolos, os primeiros cristãos e os católicos, além das escrituras, seguiam tradições que não estavam nas escrituras. Então, isso é mais uma aula, um aprendizado que muitos desconhecem, né? Nas páginas gastas pelo tempo, um eco de vozes que não se vão. 70 passos, 70 preces, um sussurro entre o chão e o céu. Jesus lia o livro dos 70, palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá onde o silêncio é o firmamento. Falam dos santos, dos que intercedem,
de almas que esperam no purgatório. Cada linha, uma chama acesa entre o mistério e o território. Jesus lia o livro dos 70, palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá onde o silêncio é o firmamento. Pelas almas que vagam no limiar, um pedido, um canto no lugar, e os santos, vigias eternos, guardam os sonhos, guardam os infernos. Jesus lia o livro dos 70, palavras que brilham na tormenta, orações que sobem como vento, lá onde o silêncio é o firmamento. Olá, eu me chamo Roberto, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Desde o tempo dos apóstolos, a igreja usou a versão grega da Bíblia, a Septuaginta, né? Então, nessa versão contém alguns livros a mais que a Tanakh e que a Bíblia protestante não contém, como Tobias, Judite, Macabeus, Eclesiásticos, né? Sabedoria. Então, desde o tempo dos apóstolos, a igreja adotou essa versão grega, né? Porque era a língua universal. Mas certas passagens, certas falas de Jesus nos deduz que Jesus também citou a Septuaginta, né? Alguns falam, mas Jesus citava a Tanakh, né? A Bíblia hebraica. Só que dentro da sinagoga, de fato, Jesus lia a Tanakh, o texto em hebraico. Mas de acordo com o Evangelho de Mateus e com Lucas, Mateus 4:4, né? Quando Jesus cita as escrituras para o diabo, ali no Evangelho de Mateus, que foi escrito em grego, e no Evangelho de Lucas, Jesus cita a Septuaginta, né? Como ele, na verdade, Jesus em Mateus 4:4, ele cita Deuteronômio 8:3, que está assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu o conhecias, nem teus pais o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que aqui em Deuteronômio 8:3, mesmo na tradução em português, diz Senhor, que no texto hebraico é Adonai. Só que na Septuaginta
não está Adonai, Senhor, e sim Deus, Theos, ou Theos, né? Como Mateus 4:4. Em Mateus 4:4 está assim, Jesus citando as Escrituras para o diabo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Aqui Jesus citando Deuteronômio 8:3, Jesus diz Deus, né? Traz o termo Theos, ao contrário do texto hebraico Adonai. Então, provavelmente e com certeza, Jesus citou a Septuaginta para o diabo, né? Eu vou mostrar aqui o texto da Bíblia hebraica, na versão em hebraico e na versão grega Septuaginta e no texto em Mateus 4:4 na versão grega. Então, Jesus, em Mateus 4:4 e em Lucas, e no Evangelho de Lucas, Jesus citou a versão grega, a Septuaginta, para o diabo, e não a Tanakh. Aqui eu vou mostrar o texto da Bíblia hebraica, né? Temos aqui Deuteronômio 8:3 em hebraico, e o termo aqui Yahvé, que na verdade traduziram como Adonai, né? E não Theos. Theos, como está na versão grega Septuaginta, né? Então Jesus não usou esse texto de Deuteronômio 8:3 em hebraico, né? Porque aqui traz Yahvé ou Adonai. Aqui está já transliterado, né? Deuteronômio 8:3, temos aqui a passagem. Então, temos aqui de novo Adonai, né? Que está ali no texto hebraico, Yahvé. Agora, se eu mostrar a Septuaginta, né? Deuteronômio 8:3, não está mais o termo Adonai, e sim Deus, Theos, né? Theos. Deuteronômio 8:3. Theos e não Adonai. Como está aqui na versão grega de Deuteronômio 8:3, da Septuaginta, né? Theos, né? E aqui a transliteração, Theo, e não Adonai na versão. Aqui novamente o texto grego de Mateus 4:4, trazendo Theos, né? Tudo que procede da boca de Deus. Aqui novamente Mateus 4:4 no grego, né? Theos, como está na Septuaginta, e não no texto hebraico Adonai, Theos, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Theos. Temos aqui o Novo Testamento interlinear grego, né? Novamente aqui, na boca de Deus, Theos, e não Adonai, como está no texto hebraico, que não traz Theos, e sim Yahvé ou Adonai. Então, em Mateus 4:4 e em Lucas, provavelmente 4:4, Jesus cita a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, que sempre foi usada pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, né? Essa versão que traz os 7 livros deuterocanônicos, Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico,
que não são aceitos como canônicos pelos judeus e pelos protestantes, né? Que eles chamam de apócrifos, né? Então Jesus, além de ele lia a Bíblia hebraica, os textos hebraicos na sinagoga. Só que no dia a dia, Jesus poderia até citar a Tanakh, o texto hebraico, mas também Jesus citava a Septuaginta, o texto grego, a versão da Bíblia grega, sempre usada pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos e pelos católicos, né? Por isso, os primeiros livros da Bíblia estão em grego, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio estão no grego e não no hebraico. Bereshit, Shemot, Vaikra, Mabdabá e Devarim, né? Então, desde sempre, a Igreja Católica, a exemplo dos apóstolos, dos primeiros cristãos, usaram a versão grega. É claro que com o tempo foram surgindo traduções direto dos originais hebraico, aramaico, grego, né? Que hoje é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia pastoral. Mas sempre a tradição católica, a exemplo dos apóstolos, usar a Septuaginta, e Jesus, de acordo com os evangelhos, citou a Septuaginta, né? Outro vídeo que eu vou fazer é que Jesus, além das escrituras, ele seguia também tradições orais, tradições que ele aprendia com os mestres judeus, né? E algumas tradições que está na Septuaginta e nos livros deuterocanônicos, como o livro de Macabeus, como a festa do Hanukkah, que eu vou trazer em outro vídeo. Então Jesus, a exemplo dos judeus, além das escrituras, ele também seguia tradições orais, né? A interpretação dos mestres rabinos, mestres judeus, né? Provavelmente Jesus era fariseu. Então naquela época havia vários grupos de judeus, os fariseus, saduceus, zelotas, herodianos. Cada um seguia uma interpretação diferente das escrituras, do Tanakh, e tradições orais, né? Como os fariseus. Os fariseus desenvolveram novos conceitos a partir da tradição oral, das interpretações, chamado Midrash, algumas traduções, como o Messias, o Reino de Deus, anjos, demônios, ressurreição, conceitos e tradições que os saduceus não acreditavam. Os saduceus seguiam só as escrituras, né? A Torá escrita. Já os fariseus seguiam a Torá escrita e a Torá oral, né? Então, muito dos ensinos de Jesus vinha de tradições orais e dos conceitos dos fariseus, né? Assim como os católicos, os católicos romanos, que seguem tanto as escrituras como a tradição apostólica, que veio da tradição oral, né? Então, como vemos com base nos textos hebraicos da Tanakh, da Bíblia hebraica e da Septuaginta, Jesus citou a Septuaginta, né? Que contém os livros deuterocanônicos, Tobias, Judite, Macabeus, Números. Então é só isso que eu queria mostrar hoje. Aí depois eu vou explicar sobre a Hanukkah, né? Que está lá no Evangelho de Mateus. Então, essa festa que está instituída no livro de Macabeus. Então, naquela época, no tempo de Jesus, os judeus seguiam várias versões da Bíblia, né? O hebraico, o aramaico, o Targum, a Septuaginta, e alguns grupos, nem todos os grupos, alguns grupos de judeus seguiam somente as escrituras, né? Como os protestantes, só a escritura, e alguns grupos seguiam tradições orais, como Jesus. Então Jesus cria, né? Acreditava, cria e ensinava tradições orais que ele aprendia com os mestres rabinos, como o Amidah, que eram orações sinagogais
que deu origem ao Pai Nosso. Então, assim como Jesus, como os apóstolos, os primeiros cristãos e os católicos, além das escrituras, seguiam tradições que não estavam nas escrituras. Então, isso é mais uma aula, um aprendizado que muitos desconhecem, né?